É hora de análise agora, falar desse jogo importante. Tem a questão do gramado sintético, joga em casa a Chapecoense, apoio da torcida, enfim, são muitos fatores favoráveis. Renato Semensati chega para falar mais sobre esse jogo. Boa tarde, Renato. Rafa, é decisão, e decisão você ganha. Você tem que jogar o jogo diferente daquele jogo normal. Criciúma vai ter que fazer o seu melhor jogo na temporada para conseguir vencer a Chapecoense em Chapecó, mesmo que seja pelo placar mínimo, para levar a decisão por pênaltis, ou mesmo vencer por 2 gols de diferença. Mas vamos trabalhar com a possibilidade mais prática, que é de vencer no jogo normal e levar uma decisão para pênaltis. E para isso o Criciúma vai precisar dos seus grandes jogadores. Do que é que eu estou falando? Marcelo Hermes, por exemplo, que todo mundo sabe que é a principal expressão técnica do Criciúma, estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro o ano passado no Juventude, jogou no Criciúma em 24. Então, desse jogador você pode e deve esperar mais. Quem mais você olha para o time do Criciúma e fala, esse aqui pode me dar uma vitória? Jonathan Robert. Mas, Renato, o Jonathan Robert não faz até agora uma grande temporada. Não é nem sombra daquele jogador que viveu seu auge no Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, mas o treinador é o mesmo, os companheiros são basicamente o mesmo. Claro que o Guilobo não vai estar nesse jogo, mas a qualidade na bola parada, o escanteio, a falta, o Jonathan Robert pode decidir, principalmente com o Criciúma jogando com seus 3 zagueiros grandalhões. Então, o time trabalhou essa semana muito finalização, que vai ser fundamental. Agora, tão fundamental quanto fazer um gol é não sofrer. O Eduardo quebrou a cabeça essa semana, montou alternativas, não teve o César Martins na quinta-feira, treinou com o Eduardo por ali, para dar mais dinâmica ali por aquele lado direito, pode ser uma alternativa para o Criciúma para esse jogo contra a Chapecoense. Mas fazer o gol é fundamental, mas não sofrer é tão importante quanto. Porque se o Criciúma sofrer um gol, ele tem que fazer 2 para levar para a pênalti. Se ele sofre 2, ele tem que fazer 3. E o Criciúma sofreu gol em todos os jogos, exceção ao jogo contra o Joinville. Então, acho que a entrada do Jean Ymer, por exemplo, forçada nesse caso, no lugar do Guilobo, ela traz essa consistência maior. O Jean sempre foi um primeiro volante de muita marcação, de muita força, continua sendo, evidentemente, e ele pode ajudar neste aspecto, principalmente na proteção de defesa. Mas, Renato, o Criciúma tem que atacar, e é fato, mas o Criciúma precisa de um gol. Um gol em 90 minutos, mais os acréscimos, que dão ali na casa de 100 minutos por jogo. Então, não pode haver precipitação, você vai atrás de um gol, mas você tem 90 minutos para fazer um gol. Então, cabe ao Eduardo passar muito isso para os jogadores. E na reunião com os atletas que ele fez nessa semana, ele tocou num ponto que é fundamental. Terminar o jogo com 11 jogadores. Você começa com 11 e tem que terminar com 11. Porque se você fica com 10, a sua possibilidade de vitória ela vai lá para o chão. E não estou citando aqui pontualmente o episódio do Guilobo, não. O garoto cometeu um equívoco, é do jogo, mas tudo bem. Que sirva de aprendizado. Então, você começa com 11 jogadores, você tem que terminar com 11. Porque se o Criciúma tivesse no segundo tempo, no 11 contra 11, com o ritmo de jogo que impôs, ele teria grandes chances de empatar. Quase empatou, mas no 11 contra 11, a condição seria muito melhor. O que o Criciúma tem que fazer nesse domingo para vencer o jogo lá dentro? Imprimir um ritmo forte de jogo. Enquanto o Criciúma trabalhou a semana com calma, trabalhando em meio período, podendo descansar jogador que deu uma sentida, como foi o caso do César Martins, por exemplo, de alguns jogadores no início da semana, a Chapecoense, ontem à noite, fez um jogo pesado contra o Vasco da Gama. Então, tem o desgaste. Agora, o desgaste, ele só aparece quando você força o jogador. Então, cabe ao Criciúma imprimir um ritmo de jogo muito forte. A tendência, apesar da vantagem no placar e principalmente por estar jogando em casa, você joga em casa, a Chapecoense vai vir para cima do Criciúma para matar o jogo. Não, não vai. A gente conhece o time do Dalpozo, a forma dele de jogar, ele está ganhando o jogo. Para ele, se o jogo terminar como começou, está ótimo, 0-0. Então, ele vai, a exemplo do que fez no Heriberto Wilson, oferecer a bola ao Criciúma, dizer adiante suas linhas, que eu vou com Ítalo e Marcinho contra-atacar. Claro que o Criciúma se coloca na condição de ter que atacar, mas não com 5, com 10, com 15 minutos. O Criciúma tem tempo para buscar o seu gol. Não pode tomar um gol. Saiu atrás no placar,
aí vira loucura. Mas é ser um time organizado, acelerar o jogo o tempo todo, ter a bola em campo para fazer o time da Chapecoense correr e aí sim sentir o desgaste de ter jogado quarta, domingo, quinta e domingo de novo. Então, esta é uma pequena vantagem que o Criciúma pode tirar. Mas, repito, para alcançar a vaga semifinal do Campeonato Catarinense, os principais jogadores tecnicamente, Marcelo Hermes, Jonathan Robert, o próprio Diego Gonçalves, Rodrigo, esses jogadores serão fundamentais no jogo desse domingo.